São 7h01, como a gente é pontual, vocês também foram pontuais. Eu e o GK vamos começar aqui a nossa live, nosso bate-papo, né? Sobre alimentação de uma forma mais ampla para o ganho de massa muscular. Então, esse aqui é o GK, né? Meu nutricionista e grande amigo. Se quiser falar mais alguma coisa aí com a galera, GK, fica à vontade. Só me apresentar para quem muita gente me conhece, mesmo quem é só teu seguidor, né? Fala um pouquinho de mim ali nas perguntas, principalmente, né? Até nas enquetes a galera acerta. Então, eu sou o Gabriel, nutricionista esportivo, né? Eu e o Otto, a gente já tem aí uma caminhada juntos, né? O Otto já veio algumas boas vezes aqui no consultório, então a gente que está sempre alinhando aí essa alimentação desse monstro. É? Ó, esse bíceps aqui É, é construído à base de GK Nutri, pega. Esse peitoral aqui, ó, então, que a galera... Hã? Mas então é isso. E, GK, você é mais da parte esportiva, não é isso? eu tento sempre buscar ali, né, a questão de performance, né, com os atletas, sejam atletas amadores ou, né, profissionais. Então a gente sempre vai nessa linha mesmo do esporte, né? Tô acabando agora ali a pós-graduação em nutrição esportiva funcional. Então a ideia sempre foi trabalhar com atletas e cada vez mais, né, a gente vai alinhando isso. Legal, olha só. Então não é só nutricionista, né? Mas nutricionista esportivo. E a gente, né? Eu, por exemplo, não deixo de ser um atleta amador, né? Eu faço por Com amor, mas certeza. eu viso o desempenho naquilo que eu faço, né? Massa. Exatamente. Então, beleza, acho que o GK está devidamente apresentado. Pessoal, podem guardar suas dúvidas, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, a gente vai abrir ali no final uns minutinhos para vocês mandarem as suas dúvidas sobre alimentação para o ganho de massa muscular. E aí o GK vai poder responder para vocês. Bom, então, GK, eu separei aqui algumas perguntinhas para permear, para conduzir essa nossa conversa de uma forma mais estruturada, que fique legal para os ouvintes. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer qual o impacto de uma boa alimentação para o ganho de massa muscular? Realmente é preciso ter uma boa alimentação para você ganhar massa? É algo que não faz tanta diferença? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é 100%, né? 100% importante, da mesma forma que o treino é importante, né? É difícil uma pessoa que ganhe massa sem treinar corretamente, né? A alimentação também é uma base suficientemente grande ali, né? Da questão da hipertrofia. Então, até a galera pergunta, né? O que é mais importante, alimentação ou treino e tal? Eu sempre respondo 100% dos dois, cara, porque não tem como a gente falar que um é mais importante do que o outro, né? Não adianta eu comer perfeito, muito bem e não saber treinar, né? E assim como não adianta eu sair treinando por aí igual um louco, né? Sem ter uma estrutura, né? E também não adianta eu sair comendo qualquer coisa com treino perfeito, né? A gente precisa Aham. estar totalmente alinhado, né? A gente sempre tem que ter uma base bem estruturada para conseguir chegar lá em cima. Então, não adianta, né, não ter uma base estruturada tanto da alimentação como do treino. Essa pergunta é campeã, né? Qual que é o mais Com importante? certeza. Se tivesse que botar as perguntas que eu mais recebo. Quanto por cento é Uhum. alimentação? Quanto por cento é... Não, é 37,86%. Ó, gente, ó, anota aí. É baseado na ciência, tá? 37,86% é alimentação. Não tem Isso. isso, né? É difícil dizer, até Não. porque, como o GK falou, por exemplo, digamos que eu queira ganhar, né, ganhar aqui ombro, né, o músculo do deltoide. Não adianta eu me alimentar super bem se eu não estimular de forma apropriada essa região. Então, tem que conciliar muito bem os dois, né? Tem que ter Verdade. uma dieta que propicie o ganho de massa muscular, né, que tem, a gente vai falar sobre isso, mas também precisa ter o estímulo do treino, né, o estímulo anabólico que vai permitir com que a alimentação tenha efeito. Então, igual você falou, né? Não adianta só um nem só o outro. É uma Sim. combinação perfeita, igual feijão com arroz, igual eu e você. Ó, coisa boa. É isso aí. Então, tá bom. Quer complementar? Falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Cara, basicamente é realmente mostrar para todo mundo que está aí na live, todo mundo que está aí buscando, né, essas informações, que realmente é importante, né? Tanto a nutrição como o treinamento. Então não adianta a gente, às vezes, dar o 100% ali nos treinos, a pessoa vai de segunda a segunda na academia, faz tudo certinho, mas aí chega no final de semana e, né, larga de mão ali da alimentação, faz o que acha que tem que fazer, né? Então, realmente, se a pessoa busca os resultados, quanto mais ela se dedicar em todas as áreas ali, né, que envolvem isso, mais ela vai ter resultados e mais cedo também,
né? Então, isso é bem comum no consultório da pessoa, né? O pessoal, principalmente na nossa idade e tal, vai muito para festa, tem muito, né, o círculo social de bebida, de lanches, e isso acaba atrapalhando muito, né? É muito mais fácil a pessoa furar a dieta do que furar um treino, eu acredito, né? Porque a gente come várias vezes ao dia, a gente treina uma ou duas, né, na maioria dos casos. Então, é fácil de acabar saindo, né, dessa dieta. Então, realmente é dar essa devida importância para a gente conseguir, né, ter esses ganhos, né? Então, realmente, só frisar bem que realmente é importante e não adianta a gente deixar para depois. Legal, você falou ali uma coisa do não adianta dar o 100% aqui, né? E errar total aqui. Aí isso me lembrou uma conversa legal que eu estava tendo com um aluno meu na sexta-feira. Ele perguntou, né, qual era mais importante, se era alimentação, se era dieta, qual que ia ter um impacto mais positivo para a namorada dele ganhar massa muscular. E aí eu falei assim, olha, vou dar uma informação que aqui é bem legal, vocês, talvez essa seja a dúvida de vocês. Digamos que o seu treino é 100% e sua alimentação é terrível. Se você focar em melhorar a sua alimentação, os benefícios, né, vão ser muito grandes, porque aqui já está muito caprichado, aqui tem pouco Sim. espaço para melhorar. E o oposto também é verdadeiro, né? Às vezes sua alimentação é perfeita, mas você não treina muito mal, então tem muito gap, né, para melhorar aqui na parte dos treinos. Sim. Então, eventualmente, se você dá 100% em um mais 0% no outro, melhorar esse que está em baixa, né, trabalhar esse elo mais Sim. fraco, pode te dar resultados excelentes. Beleza? Fala galera que tá entrando aí, beleza? Só cumprimentando o pessoal. A gente está falando aqui sobre ganho de massa e alimentação. E agora vamos para a segunda pergunta, então, GK, que é a perspectiva de uma pessoa magra, tipo eu com 17 anos, que está começando hoje os treinos e quer ganhar peso. Quais alimentos ela deve comer? Basicamente, ó, acho que antes de falar dos alimentos específicos, né, é importante a gente dar esse geral do que a pessoa precisa fazer para aumentar o peso, né? Quando a gente pensa em aumentar peso, não necessariamente ganho de massa muscular, né, ganhar peso lá na balança. A gente tem que comer mais do que a gente gasta, né? Então é como se fosse uma conta ali, tem que sobrar, né, o que entrar mais do que sai. Então, esse é o ponto inicial de tudo. Daí tudo, né, a gente vai ter toda a divisão de macronutrientes, né, cada importância de carboidrato, de proteína, de gordura. Mas, no geral, pegando o teu caso em específico, né, tu era um adolescente bem magro, com dificuldade de ganhar peso. Então, é aquela pessoa que tem que dar algum jeito de comer um grande volume, né, de calorias para conseguir subir. Então, geralmente essas pessoas têm dificuldade de comer muito, né? Eu sou uma delas também, que não consigo subir o peso muito fácil porque o meu volume de comida tem que ser grande, então a gente sempre acaba recorrendo a algumas opções, né? O que eu gosto de fazer e o que eu geralmente dou de dica para essas pessoas? Alimentos líquidos, né? Então, refeições líquidas ali, uma vitamina, um shake de proteínas, né? A gente pode entrar com alguns alimentos que tem uma densidade calórica alta também, né? Que uma pessoa para emagrecimento, por exemplo, a gente vai evitar, né? Que é uma coisa que é pequenininha, mas tem muita caloria. Mas para essa pessoa que tem que ganhar peso e tem a dificuldade de comer e tudo mais, é muito válido, né? Então a gente tem pasta de amendoim, o próprio amendoim, castanhas, né? São bem calóricas e relativamente pequenas, né? A gente tem escolhas dentro dos alimentos que a gente consegue estar optando por um e talvez não por outro, pelo volume também. Então, por exemplo, a gente pega uma banana desidratada, ela é pequena, né? Ela tá ali bem menor do que uma banana normal e vai ter a mesma quantidade de calorias. Uma melancia, por exemplo, já é muito mais volumosa, né? Então, talvez essa pessoa não que tenha que evitar, mas é mais fácil ela comer uma coisa que é menor do que uma coisa que é muito volumosa, né? Então, basicamente, a dica principal é cuidar do volume, né? Porque realmente tem hora que não entra mais comida, mas tu teria que comer ainda 200, 300 calorias e não vai entrar. Então, também não é muito saudável a gente ficar nessa empurrando, né? Então, geralmente eu gosto de optar bastante por isso, de alimentação líquida e alimentos com uma densidade calórica um pouco mais alta. Uhum. Ficar empurrando, depois quem paga a conta no mercado é o papel higiênico, né? Não é fácil. Cara, então o GK acabou de dar dica de vários alimentos aí, né? Não sei se vocês anotaram aí, de repente já incluir na lista de mercado de vocês. Ele falou vários alimentos que têm uma boa densidade calórica, ou seja, que você consome pouco e ganha bastante calorias, não é isso?
A Bavida Fit se identificou. Não sei se foi com Minha a parte do paciente, papel higiênico. É paciente. acho que foi. Eu também, né? Preciso empurrar a comida, cara, assim, ó, preciso empurrar a comida para ganhar peso. É difícil pra gente que é magro, né? E às vezes, GK, os alunos me falam assim, ó, que eu não tô ganhando peso. E, cara, a primeira coisa que eu penso é assim, essa pessoa não tá comendo o suficiente. Porque a coisa do saldo calórico, né? Quanto come, quanto gasta. É uma matemática pura, assim, se sobrar calorias, a pessoa vai ganhar peso? Na teoria, sim, ó, o que a gente tem que cuidar é que todas as fórmulas que a gente usa, principalmente em consultório, né? A gente pega ali nosso adipômetro, deixa eu puxar ele aqui, esse aparelhinho aqui, né? Que a gente vai lá na gordura, mede a gordura e vê o tamanho, né? Com isso a gente consegue ter toda a noção para fazer os cálculos de calorias, né? Ele é um cálculo muito bom, né? Geralmente ele realmente bate com a realidade, mas a gente tem a calorimetria indireta, que a gente bota, né, um utensílio aqui na boca mesmo, no nariz, e vai respirar, e ele sim vai medir uma precisão bem melhor, né, o nosso gasto calórico. Então, se por exemplo, essa pessoa está falando que está comendo tudo que tu calculou, eu calculei a mais e o gasto está aqui, está sobrando, mas ela está comendo e não está evoluindo e realmente está fazendo o que foi proposto, provavelmente o gasto dela deve ser maior do que o que a gente achou que era. Então, é interessante. Esse paciente, assim, a gente geralmente indica esse exame para fazer realmente a prova, né? Mas na teoria é para ser a matemática pura ali mesmo como base, né? Daí, claro, a gente tem que ver como que está a questão de absorção dos nutrientes dessa pessoa, será que está realmente, né, sendo utilizado aqueles nutrientes? Então, tem alguns pontos clínicos ali, digamos, né? Mas basicamente era para ser uma matemática exata. Daí, quando a pessoa não responde, a gente geralmente encaminha para exames mais específicos para conseguir ter essa noção um pouquinho melhor. Entendi. Esse aqui, então, para contar a caloria, posso jogar fora? Cara, tem alguns estudos que mostram, tá? A comparação com a realidade. O relógio, eu também tenho, né, o teu é o Apple Watch, né? Pelo que eu lembro, tá? O Apple Watch, ele relativamente é próximo à realidade. Só que o problema é que, assim, como que a gente faz esses cálculos? O nome dele é equivalente metabólico. É como se fosse o saldo ali, quanto é intenso aquele treino. Então, uma caminhada, por exemplo, vai ter esse equivalente metabólico menor do que uma corrida, né? 30 minutos caminhando, com certeza vão gastar menos do que 30 minutos correndo, né? Quando a gente bota, por exemplo, um treino de força, de hipertrofia no relógio, ele vai calcular um equivalente metabólico X, vamos supor que é 5, por tantos minutos que tu ficou treinando. Só que daí tu ficou treinando 1 minuto, descansou 1 minuto. Então, esse descanso já não vai estar sendo, vai estar sendo contabilizado e não era para ser contabilizado. Então, o maior problema dos relógios é isso, é a precisão, principalmente de tempo e de qual equivalente metabólico usar, né? Tem Entendi. alguns melhores, alguns piores, mas no geral dá para ter uma base, tá? Mas o ideal é realmente sentar aqui na minha frente e eu calculo para você. Cara, então eu pensei aqui que num treino de força, aquele que a gente faz tipo uma série de 3 a 6 repetições e descansa 3 minutos, vai dar bem fora, provavelmente, né? Porque o cara vai passar muito mais tempo descansando do que realmente treinando. Interessante, cara, Sim. Eu interessante. geralmente faço, quando eu faço o cálculo aqui com a pessoa, né? A gente conversa sobre os treinos, né? Então, vamos supor que a pessoa faça um treino assim e ela me passa isso, eu tenho uma noção, né? É o meu dever como nutricionista esportivo conhecer o que a pessoa faz, né? E eu tenho essa noção de cálculo. Então, se a pessoa fala que passa 1 hora na academia, mas o treino dela tem essa base de intervalos, a gente faz um cálculo ali para calcular exato, Pô, legal. Então, né? nada se A gente tenta compara, sempre né? deixar o mais. Nada se compara a uma consulta, né? Realmente com um profissional. Não aplicativo para contar caloria, né? Tal, até ajuda, mas nada se compara com sentar aí na tua É, frente, né? Para uma consulta de verdade. tudo fica Massa. mais específico, né, Otto? Então a gente está, claro, num aplicativo ou num relógio, a gente está tendo um geral, né, uma base, que realmente vai ser melhor do que nada, mas né, nada melhor do que uma consultoria ali presencial ou online, né? A gente consegue ter essa troca e fazer cálculos bem mais específicos, né? Da mesma forma Massa. como é um treinamento, né? A pessoa pode entrar no YouTube e ter um treino lá pronto,
Vai ser legal para ela? Provavelmente, mas talvez não tanto quanto tu ali do lado dela como personal, falando, ó, aqui tá, talvez tem que mexer para cá, aqui fecha mais aqui, né? Então qualquer coisa que seja personalizada vai ser mais direto para aquela pessoa, né? Famosa receita de bolo, né? Beleza, GK. Então, muito bem respondido. Legal. Agora a gente vai na pergunta 3, tá? Que é na perspectiva, então, de um praticante intermediário ou avançado de musculação. Então, não mais aquele cara que está começando agora, que está bem magro e tal, mas um cara que já ganhou ali 5 a 10 quilos de massa e quer crescer ainda mais. Qual dica que você dá para esse cara que já ganhou alguns quilos e quer evoluir mais ainda? Tá, a principal dica é a gente avaliar, na verdade, né, o quanto tempo ele está fazendo a mesma coisa, né? Isso é interessante a gente ter a noção, porque geralmente, principalmente praticantes de academia, a gente bota alguma coisa na cabeça e vai, né? E vai. Eu quero, ou eu tô em book, ou eu tô em cut, né? Ou eu tô ganhando, ou eu tô perdendo, e vai sempre igual, né? Por isso que até ficou famoso a batata doce com frango, que virou, como tu falou ali, né, a receita de bolo. Então, avaliar a quanto ele está fazendo aquilo, se está fazendo efeito, se não está, né? Então, dar aquele passinho para trás, olhar um pouco de fora, né? E ter essa noção. Geralmente, quando a pessoa chega aqui estagnada, não está mais mudando muito peso, a gente tenta fazer uma distribuição melhor dos macronutrientes, né? Então, às vezes, a pessoa está comendo muita proteína e está, né, deixando de lado ali a gordura, o carboidrato, que vai ser interessante também para talvez um desenvolvimento de força, né? Conversar com o treinador também é bem importante para ver como está esse treino, né? Às vezes a pessoa está treinando por conta a vida inteira e não consegue mais desenvolver, né, os aspectos físicos. Então, às vezes, sair daquele treino igual da vida inteira e tentar fazer um período, né, um pouco mais de força, um pouco, enfim, daí isso, né, o treinador dele que vai definir, né? Mas, assim, pensar realmente o que ele está fazendo há tanto tempo que não deu mais certo, né? E tentar trocar alguma coisa. Então, esses ajustes, eles fazem diferença, né? Cara, que legal. Essa dica nem eu sabia, acredita? Que se ficar a mesma coisa na alimentação também parava de funcionar, porque na musculação, né? Isso é básico, eu acho que todo mundo Sim, sabe disso, 90%, que o mesmo estímulo se estagna, né? Eu não sabia que tinha a mesma coisa sim, na alimentação também. A gente tem esse sim, princípio da variabilidade, né? E da acomodação, que a pessoa sempre fazendo a mesma coisa isso. não responde mais, aí tem que fazer essa variada no estímulo. Até um aluno meu, Sim, cara, eu fiquei impressionado. Olha só essa história, galera. Um aluno meu, eu perguntei, tá, mas como é que é esse treino que você faz tal? Né, eu sempre pergunto, que treino a pessoa vinha fazendo, para entender, né? Onde mais ou menos ela tá. Aí, então, eu faço esse treino aqui, assim, assim, assado. Tá, e há quanto tempo você tá fazendo esse treino? Cara, 10 anos. não Eu tô sei. há 10 Nossa. anos fazendo esse treino. Daí eu, caramba, ele falou, porque um treinador me passou lá quando eu tava começando, eu adorei e tô até hoje. Eu, Dá caramba, pra ver que adorou, né? pensa o cara que adorou o treino. Pô, depois me passa o treino, tá? Depois me passa esse treino aí que eu... Pois é, né? É um treino viciante, o cara nunca mais quer largar o osso. Pois é, vou divulgar como treino que vicia, né? O cara fica 10 anos treinando a mesma coisa. Beleza, só um detalhe, não tem perna nesse treino, tá? Não tem perna. Mas beleza. Com certeza. Pra ele viciar, Homem Opa, deu um chute na ring light. Homem geralmente dá umas matadinhas nos treinos de perna, né? Beleza, Ricardo. Cara, ótima dica. Então, basicamente, a pessoa que já ganhou bastante peso, né? Já ganhou algum peso e quer continuar tendo resultados, precisa variar a dieta, né? Precisa ver se realmente está consumindo as quantidades certas ainda, porque ela ganhou o peso, então precisa talvez recalcular, né? Se está comendo a quantidade adequada ainda de proteína, gordura, carboidratos. Tá correto isso? sim, teria que avaliar realmente o que ela está fazendo nesse tempo todo, assim como, né, o seu aluno ali que falou que está treinando a mesma coisa há 10 anos, provavelmente está fazendo uma dieta há 10 anos que parou de funcionar, obviamente não está fazendo mais efeito, né? Então, dar um passinho para trás, tentar mudar alguma coisa ali na proporção, né? Avaliar. E geralmente, essa galera que tem a dificuldade de ganhar peso, exagera muito na proteína, muito mesmo, assim, a gente às vezes pega um paciente que está comendo 3 vezes a mais do que precisaria comer, então essa pessoa geralmente a gente ajustando a proteína e conseguindo dar mais calorias, né, de um carboidrato ou gordura,
e realmente fazer aquele nível passar, né, da quantidade que ele come para a quantidade que ele gasta, talvez esse ajuste já seja suficiente para romper essa barreira dos cálculos e fazer ele, né, ingerir mais calorias do que ele gasta. Porque a proteína ela é um macronutriente que dá muita saciedade, né? Pensa naquele churrasco que tu passa ali comendo, 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 a gente fica o dia inteiro estufado, meio, né, pesado, porque ela vai demorando ali para ser digerida. E por mais que a gente não coma um churrasco toda hora, né, mas a proteína ela tem esse efeito um pouquinho mais devagar, assim, de digestão, digamos assim. Massa. Ó, Você tocou, já vamos responder a pergunta do Gustavo ali. Você tocou isso, num ponto. Pode responder primeiro, depois se eu lembrar eu falo. Vamos beleza. lá. Então, o Gustavo perguntou ali, mudar a ordem das refeições já seria o suficiente para essa mudança? Talvez, a gente teria que testar, mas acredito que não, porque provavelmente uma coisa que está importando bastante ali para essa pessoa é quantidade de calorias e distribuição dos macronutrientes. A distribuição que a gente diz é quanto de carboidrato, quanto de proteína e quanto de gordura. Então, se eu só pegar isso aqui e fazer isso aqui, não mudou a quantidade. O que eu teria que fazer é talvez isso e isso, né? Mudar a quantidade de cada coisinha dentro da refeição, que daí talvez sim melhoraria de verdade, né? Só trocar a ordem poderia melhorar talvez assim o rendimento no treino, né? Por ter um pouco mais de carboidrato antes, talvez daquele treino, né? Uma pessoa que estava treinando com pouca disponibilidade energética, tem alguns fatores que a gente teria que analisar de pessoa para pessoa, mas no geral o ideal seria talvez mudar a proporção dos macronutrientes. Acho que seria bem mais importante que a ordem da refeição ali em si. Legal. Falando em ordem, até fugindo um pouquinho aqui do roteiro, mas na Uhum. alimentação, a ordem dos tratores altera o produto? Tipo, se eu trocar o Altera, pré-treino pro treino, vai mudar o meu resultado? se for eu que planejei, sim. Não, digamos assim, ó, qual que é a ideia? Geralmente, ó, vou dar um exemplo, o meu pessoal agora, por exemplo. Hoje é quinta-feira, eu tenho pedal, né? Eu vou fazer 60 minutos de ciclismo. Se eu, por exemplo, pegar a minha janta, que é bem volumosa para o meu caso, e botar antes do meu ciclismo, eu provavelmente não vou pedalar bem. Eu vou estar bem pesado, eu vou estar muito estufado, então já não vai render meu treino, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, o meu pré-treino, que é um pouco mais leve, e botar na minha janta, amanhã eu vou acordar morrendo de fome. Então, vai alterar muito, principalmente por essa questão de volume e de exposição dos macronutrientes também. Antes de um treino, geralmente eu boto mais carboidrato para conseguir ir lá pedalar com muita força, muito gás até o final do treino, né? Depois do treino a gente capricha na proteína para dar aquela recuperada. Então, vai alterar porque a gente está pensando realmente na estrutura do teu dia, né? Então, por isso que também é uma coisa que a gente faz muito no consultório é pegar a rotina da pessoa, né? E aquela pessoa que não tem muita rotina é um pouquinho mais difícil de trabalhar, né? A pessoa que tem uma rotina estruturada, ó, eu treino tal hora, eu como tal hora, isso é perfeito, né? Porque a gente consegue ter uma constância, né? Então não fica embaralhado, não sei o que eu vou fazer amanhã, né? Eu vou no consultório do GK e ele quer chorar, né? Porque eu falo assim, ó, na segunda eu treino às 4 da manhã, aí na terça eu treino às 7h35 da noite, é tipo tudo muito louco, assim, aí eu almoço aqui, porque personal, autônomo, né, o Sim. cara não tem hora, aí eu almoço aqui, cara, é uma loucura, é mais difícil, dá mais trabalho, né, de calcular, de estruturar e tal, Dá um precisaria ter, pouquinho mais de tipo, trabalho, mas sim. No teu o... caso, ó, pelo menos, por mais que seja em horários variados, tu tem uma coisa fixa, sabe? Tipo, na segunda é manhã cedo, na terça é à noite. Isso já é um parâmetro para a gente conseguir ter uma base, sabe? Por mais que seja uma rotina que varia muito, ela é fixa os dias, né? Então, assim, na segunda tu sabe que tu treina cedo, na terça tu treina à noite. E isso já é o suficiente para a gente conseguir, né, destrinchar essa semana bonitinha ali. O maior problema é aquela pessoa que eu não sei que hora eu vou treinar amanhã. Isso é um pouquinho mais complicado daí. Saquei. Pô, legal. Excelente, bem. Gostei desse ponto. E ali o que eu ia falar, eu me lembrei. Você falou que às vezes a pessoa consome muita proteína, né? Porque a primeira coisa que a gente aprende quando começa a pesquisar na internet sobre nutrição, começa a gostar do assunto, se Uhum, interessar, é que tá lá, sim. né? Dizem muito que a proteína é o principal lá. Uhum, Bata a proteína, o resto é negociável, né? Tinha um meme assim. Não sei se você concorda ou não sim. concorda, depois pode dar a sua opinião. Mas aí a galera é a tarada da proteína, né? Tipo, nossa, proteína, proteína, proteína. Aí come mais do que precisa, né? E até dizem, Sim. né?
É verdade que daí vira carboidrato, ou de repente faz um papel como se fosse. Como é que é esse negócio de comer mais proteína do que precisa? Vai adiantar? Uhum. É exatamente o que tu falou ali de virar carboidrato, isso ocorre de verdade, tá? Inclusive, para vocês terem uma noção, uma dieta muito restritiva em carboidratos, low carb, cetogênica e tal, o nosso corpo pega as proteínas, gorduras, enfim, e faz gliconeogênese, que é um processo, né, bioquímico, que é a formação de carboidrato através de outras moléculas e outros macronutrientes. Então, o teu corpo precisa de carboidrato, daí tu não dá para ele, ele faz, né? Então, ele é bem mais inteligente do que a gente que está ali comendo, né, 10 gramas de carboidrato, e ele faz o carboidrato para ele, né? Então, comer a mais não vai ser tão interessante porque não precisa, né? Tu vai ter uma digestão um pouco mais demorada, tu vai estar negligenciando ali uma gordura boa que vai estar ajudando na questão de formação de hormônios e tudo mais, tu vai estar negligenciando o teu carboidrato que vai te dar energia para um treino, né? Então, não faz muito sentido, vou comer proteína doidado e vamos ver no que dá, sabe? Realmente, o melhor é fazer, é estruturar isso da melhor forma ali, né, nos cálculos e realmente a gente, dali para frente, botar estruturando ali também quantidade de carboidrato, quantidade de gordura, para ter um negócio certo, né? Porque se for só comer adoidado, geralmente não funciona. A pessoa acaba ganhando até É, gordura a mais, enfim, e não acaba sendo tão interessante. eu vejo que muita gente, assim, que às vezes está iniciando, não tem muita informação, fala assim, isso aqui é bom, putz, isso aqui faz bem, então quanto mais melhor, né? Não um pensamento clássico. Exato. Não, então É, o exercício é bom, então quanto mais melhor. Ficar 2, 3 horas na academia, quando não é bem assim, né? sim. Legal. Eu tenho até um Bacana, então. post no meu Instagram. Pode falar, Pode pode. falar. Não, não, Eu está ia falar dizendo. ali do post em relação à proteína. Tem um post no meu Instagram que por que você não consegue. Acho que deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Beleza. Tem um post que eu falo sobre isso, que a pessoa realmente, tem dificuldade de ganhar peso, por quê? Né? E um dos maiores motivos que eu pontuei ali realmente é isso, é da quantidade de proteína que a pessoa come, acaba não conseguindo botar mais comida para dentro, né, de carboidrato, de gordura, enfim, e realmente acaba atrapalhando, né? E aí a pessoa tá ali achando que quanto mais melhor, mas não é bem assim. Show, perfeito. Legal, então, só retomando, né, resumindo o que foi conversado agora, a gente falou sobre o cara que já ganhou 5 a 10 quilos de massa, né, e quer continuar evoluindo, então você falou sobre reajustar a dieta dessa pessoa, né? É isso? Falei correto? Basicamente isso, isso. Eu acredito que também tem a parte do treino, né, que pode estar tendo que ajustar também, daí o treinador da pessoa vai ter que ver isso, né? No teu caso ali, por exemplo, a pessoa estava 10 anos com o mesmo treino, né? Talvez um ajuste do treino ali também seja bem eficiente. Então você joga a bomba pra mim, eu jogo pra ti. Isso aí, Não, vamos não, junto, não, vai lá mudar a dieta, não. joga pra lá. É bem assim, ó. Beleza. Então, GK, vamos passar para a quarta pergunta, que é: tem alguma dieta específica que vai ajudar a ganhar músculo mais rápido, sem aumentar o percentual de gordura? Tem, cara, a da pessoa. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, come o máximo possível, a pessoa provavelmente vai ganhar gordura, entendeu? Porque ela vai estar comendo muito acima do que ela precisa, né? Eu sou uma pessoa, né, um nutricionista que gosta bem de passar, se a pessoa gasta isso aqui, eu geralmente começo com um pouquinho acima, para a gente ir avaliando o quanto aquela pessoa consegue ganhar massa muscular. Tem aquelas pessoas que têm muito mais facilidade, que eu estipulei isso aqui, ela vai bater aqui, e tem as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Então, é muito importante a gente avaliar individualmente, porque tem essas pessoas que também têm uma propensão a ganhar muita gordura. Então, se eu boto muita comida ali a mais, a pessoa vai acabar engordando e não vai ficar legal, né, para ela. Ela não vai gostar do resultado, né? Que ela quer ganhar massa muscular, ela não quer ganhar gordura de brinde, né? Então, geralmente ir aos poucos é bem mais válido do que fazer um bulking louco ali, de comer o máximo possível. Geralmente isso acontece da pior forma, né? A pessoa ganha bastante gordura, daí depois quer fazer um cutting, né? Cortar tudo, e daí no final das contas tá com a mesma quantidade de massa muscular do começo, só perdeu tempo mesmo. Então, a melhor dieta que tem é a tua, né? A melhor dieta que tem é a tua. Que A minha. é realmente A uma melhor coisa. dieta do mundo é a minha, tá, galera? Do Otto. A tua dá pra vender, tá? Ó.
A tua tá bem estruturada. Legal que você falou que o cara ganha muito, porque eu passei por uma coisa muito semelhante já. Teve uma época em que eu comecei a comer demais, assim, adoidado, uma época que eu não te conhecia ainda. E, cara, eu cheguei ali num peso, tipo, na época Uhum. era 82 quilos, por exemplo. Cheguei, cara, muito gordo em 82 quilos. E depois, com uma dieta Uhum. estruturada, adequada, feita pra mim, eu cheguei com os mesmos 82 quilos, só que totalmente diferente. Muito mais musculoso. Então, cara, Sim, fez toda a diferença, assim. Isso que você falou, né? De não sim. só comer adoidado, mas comer do jeito certo. Foi impressionante. Bacana. Show. Show Não, é demais. isso, ó. Show, Não tem, não credo, né? show demais. Beleza. E aqui tem uma pergunta massa, hein? Ah, é a próxima. Essa também é ótima. Bom, mas o que comer antes do treino e quanto tempo antes, né? Essa é uma dúvida bem legal. E depois do treino e quanto tempo depois? Tá, perfeito. Ó. Antes do treino, cara, eu gosto de avaliar muito a pessoa. Tem algumas pessoas que têm a facilidade ali de comer e pouco tempo depois treinar tranquilo, né? E tem aquelas pessoas que precisam de 2 horas, né, de digestão ali para conseguir treinar bem. Uma coisa que a gente tem que avaliar é quais refeições essa pessoa fez antes, né? Então, se, por exemplo, a primeira refeição do dia da pessoa e logo depois ela vai treinar, não tem muito tempo ali, não tem como eu botar uma refeição muito volumosa, né? A pessoa não vai se sentir bem no treino, pensa um treino de pernas que vai estar exigindo muito ali, a chance dela vomitar é grande, né? Então, ou se a pessoa, por exemplo, faz um Muay Thai, né? Vai tomar um chute na barriga, vai ganhar por WO porque o oponente vai estar, né? Todo vomitado ali. Então, não tem como a gente forçar, né, talvez um volume muito grande. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Quanto tempo aquela pessoa tem para comer e treinar depois, tá? O ideal, de verdade, pensando em digestão, seria aproximadamente 2 horas. Obviamente, isso não é possível na maioria dos casos, né? Uma pessoa que vai treinar 6 horas da manhã não vai acordar às 4 para comer. É difícil, né? Então, geralmente, o que a gente faz? O dia anterior da pessoa conta, né? Então, vamos supor que essa pessoa treine sempre às 6 da manhã, tá? Treinou às 6, depois ela teve um pós-treino, né? Um almoço, um lanche da tarde, uma janta, enfim, só no outro dia que ela vai treinar de novo. Então, todas essas refeições, elas foram suficientes para encher aquela energia da pessoa, para ela treinar bem, né? Nesse caso, aquele pré-treino ali é mais para dar, né, uma certa saciedade, uma leve energia ali, só para ter alguma coisa no estômago, digamos assim, tá? Agora, a gente tem também o caso da pessoa, vamos supor, que treina 3 horas da tarde. O pré-treino dela provavelmente vai ser o almoço, né? Não tem por que eu fazer o almoço e depois ter uma refeiçãozinha ali antes do treino que vai ser mágica, sabe? Então, é muito mais importante, na maioria dos casos, a gente analisar o dia inteiro da pessoa, que o que ela come depois de um treino até o outro dia, né? Do que realmente aquele pré-treino específico. Agora, pensando, vamos supor, no meu caso ali, triatlon, eu faço 2 treinos no dia. Se eu for treinar muito perto um do outro, fazer o primeiro, sei lá, uma corrida, e daí vai ter um descanso aqui de 2 horas e depois uma natação, por exemplo. Esse meio tempo vai ser importante. Então, aqui seria interessante a gente jogar uma fonte de carboidrato para eu chegar nesse segundo treino com energia, tá? Basicamente, essa é o geralzão, assim, dando vários exemplos. Pós-treino, principalmente na musculação, né, falando de hipertrofia, a gente precisa de proteína para iniciar aquela síntese proteica, né, reparação tecidual ali do músculo e tudo mais. Eu sempre dou o exemplo, inclusive aqui no consultório, as nossas paredes aqui são de gesso, né? Se eu quero construir uma parede melhor aqui, uma parede de concreto, né, um músculo mais forte, eu vou ali, quebro ela e depois eu fico olhando e esperando alguma coisa acontecer. Não vai acontecer nada, né? Então, não adianta tu treinar e depois chegar em casa, vou dormir, fechou, valeu, né? Não vai reparar, né? Então, se eu quero construir essa parede, eu acabei aqui de destruir ela para construir uma melhor. Eu preciso de tijolo, eu preciso de pedreiro, né? Eu preciso de tudo para estruturar essa parede. E na alimentação é a mesma coisa. Eu fui lá, treinei, fiz uma rosca lá, né? Parei minha rosca direta e daí eu vou lá, o que eu posso fazer agora? Eu preciso, né, comer proteína, mandar uma sinalização para ser reconstruída aquela musculatura. Então, a alimentação pós-treino, ela basicamente necessita, né, de proteínas, tá? E daí,
quantidade de carboidrato ou de gordura vai depender muito de caso para caso, né? Numa pessoa que vai ter um treino posterior, é bem importante que ela tenha uma quantidade legal de carboidrato também, né? Se for um treino muito intenso, é óbvio que a gente vai botar carboidrato também para reparar o quanto antes, tá? Então, vai variar bastante de pessoa para pessoa, mas basicamente o que a gente precisa vai ser a proteína, tá? Isso é fato. Show. Interessante isso que você falou, que a analogia, né, que você usou da parede, porque eu gravei um vídeo, eu não vi, não sei se fez um post sobre isso, mas eu fiz um vídeo sobre isso semana passada e eu usei a mesma analogia, falando sobre a construção de músculo e usando como analogia quebrar a parede e botar tijolo e tal, bem legal. E outra coisa que tu falou, você falou ali da individualidade, né, que algumas pessoas têm uma digestão mais rápida, comeram, já conseguem treinar. Eu consigo bater um pratão de feijoada e mandar um treinão de perna, assim, ó, tipo, meia hora depois, cara, de boa. Eu tenho a digestão muito rápida, não sei se é a digestão, mas, cara, não tenho nenhum problema. Até porque se eu esperar 2 horas, geralmente já tá na hora de eu comer de novo, né? Enquanto que eu conheço pessoas que, cara, se comer uma banana, assim, precisa esperar 2 horas pra treinar. Então, como pra ver como é individual, né? Sim, e principalmente também a gente tem que pensar se a gente está, vamos supor, na questão ali, vou dar uma fruta antes do treino. Se eu quero que aquela fruta realmente dê energia para a pessoa, eu vou ter que esperar um tempo, né? Porque por mais que, por exemplo, a tua digestão seja um pouco mais rápida, talvez os 30 minutos não foi suficiente para ser digerida, né, metabolizada, enfim, ali para virar energia. Então, tu não se sente mal, mas talvez isso pode influenciar um pouco na questão de energia, né? Então, realmente, se eu quero que aquela fonte de energia ali vire energia para aquele momento para a pessoa, o ideal é ter um espaçamento um pouco maior, né? Entendi. Mas, como na maioria dos casos ali, a gente geralmente já tem um estoque alto de energia, né? A pessoa treina uma vez por dia e tal. Geralmente é tranquilo, não vai influenciar tanto assim esse pré-treino. Por exemplo, comeu meia hora antes, não vai usar aquela refeição naquele treino, mas vai estar ali, né? Vai se estocar para depois, para o treino de amanhã, por exemplo, né? Já vai estar, no caso, tu vai estar gastando durante o treino, né? E aquele alimento ele está sendo digerido e com o tempo ele vai começar a entrar também como fonte de energia. Então já vai estar entrando no teu corpo como se fosse um combustível, como se tivesse um carro abastecendo ao mesmo tempo que ele está andando, sabe? É mais ou menos isso. Só que o abastecimento está pingando ali, não está entrando muito rápido. Bem legal. O Will falou que se bater um prato de feijoada meia hora depois ele tá dormindo. É mais gostoso, né? Depois do prato de feijoada dá um dormidão do que um treino de perna, né? Eu confesso que eu também acho. Concordo contigo, Will. Cara, então tá. Agora sim, ó, aquela pergunta que eu tinha falado. Estamos já até chegando ao fim aqui. E eu queria saber de você, GK, quais são os maiores erros que você vê aí a galera cometendo quando faz uma dieta para ganhar massa muscular? O que prejudica numa dieta o ganho de massa? Cara, eu acho que o principal ponto que a galera erra é a quantidade de proteína, tá? Isso é fato. A galera foca muito realmente na proteína e esquece um pouco do resto. Então, é whey para tudo quanto é lado, é ovo, só pensa nisso, né? E fecha os olhos pro restante. Micronutrientes, a galera também deixa bem de lado. Então, fruta, verdura, legumes, salada, é bem comum tu ver, né, num prato de É maromba salada? não ter. O que é salada? É saudável? O que é salada? Tem no teu O que é plano. salada? Não sei o que é salada. Tá lá na tua Brincadeira. substituição. Salada. Mas é uma coisa bem importante, né? Nosso corpo necessita de vitaminas, minerais, enfim. Não é porque é micronutrientes que é menos importante, né? Só porque eles realmente não são grandes, digamos assim, mas é bem importante, tá? Para toda a funcionalidade do corpo, para várias ações que o nosso corpo faz, então é bem importante, tá? E, cara, uma coisa também que é muito comum é o álcool, tá? O álcool, ele atrapalha, tá? Não adianta falar que não atrapalha, ele atrapalha, tanto no processo de hipertrofia como no processo de perda de peso, e é bem comum, cada vez mais, na verdade, a pandemia veio aí. A Bar realmente come muitos legumes, tá? A dieta dela deve ter, acho que uns 400 e poucos gramas por refeição ali de legume. Ela tá, acho que é uma das pacientes que mais come legume. Ou criou uma horta. Ela tá mais ou menos assim, cara. Mas o álcool ali, a pandemia, eu tava falando ali, né? A pandemia ela veio para deixar as pessoas meio que 880. Ou o pessoal não tá bebendo praticamente nada, ou
de segunda a segunda tá bebendo em casa, sem festa, sem nada. Então, assim, geralmente essas pessoas, elas vão ter um pouco mais de dificuldade, tanto pelas calorias, como, né, pelos processos fisiológicos ali que o álcool vai acabar inibindo e tudo mais. Então, é um ponto que eu acho que é bem importante também o pessoal ficar ligado. E é muito questão de hábito também, né? Às vezes a pessoa pensa, tipo, ah, é claro, né? O álcool com certeza vai prejudicar. Mas é totalmente diferente Uhum. a pessoa que bebe todo final de semana, ou 2, 3 vezes por semana, daquela pessoa que vai beber uma vez a cada 2 meses, numa ocasião especial, e ficar com medo que o álcool vai Sim, sim. destruir o shape dela, né? Não, exatamente, ó. Claro que tudo que é crônico é muito, né, muito mais grave, seja para bem ou para mal, né? É muito mais intenso o que é crônico. Então, se é uma coisa que é pontualmente ali, direto, a pessoa faz, né, no caso do álcool aí, que vai ser uma coisa negativa, vai atrapalhar, né? Não adianta a gente falar assim, a mesma coisa numa refeição. Uma refeição livre na semana não vai ser uma coisa que vai te atrapalhar, sendo que tu fez 40, 45 refeições corretas, né? Uma não vai atrapalhar. Mas agora, se das 45 totais da tua semana, tu fizer 25 erradas, daí realmente não tem muito o que eu fazer, né? Mas basicamente é isso. Exceções não ditam a regra, né? Então, se a pessoa faz isso uma vez ou outra, não vai ser isso que vai atrapalhar o rendimento ou o desempenho dela, né? Exato. Eu digo muito isso, cara, que não é uma coisa, né, que você faz pontual que vai, né? E você falou, é legal da refeição livre, né? Porque pensa, se a gente faz, tipo, 50 refeições na semana, digamos, vai, e a pessoa errar em uma, quanto que isso representa, né, em porcentagem? É Sim, 2%, sei lá, nem 5%, né? Então é uma coisa muito pequena, né? sim, sim. Não, é Legal. muito pouco, ó. Não vale nem a pena a gente se preocupar muito com isso, né? Eu, inclusive, boto na maioria dos meus pacientes refeição livre semanalmente e acho bem tranquilo isso, porque no final das contas, geralmente aquela refeição livre, ela deixa o paciente muito mais tranquilo, muito mais feliz, né? Do que eu ficar restringindo ele por 3, 4 meses aí, ele não aguenta mais e parar de vir aqui e parar de ter resultados, né? Então, geralmente não vale a Uma pena. vez, uma vez eu liguei pro GK chorando, arrependido, falando que eu tinha comido um rodízio de sushi e não sei o que. Ele, não, mano, segue a vida, não sei o que lá. Lembra que eu fui falar pra você? Eu falei, não, tô triste, cara, que eu vacilei na Sim, dieta. Você falou, mano, segue a vida normal, né? Continua as refeições, não precisa compensar em é nada, né? isso. Legal. Não, com Show certeza, cara. Não demais. adianta a gente ficar Beleza, compensando, né? cara. Tipo, clássico, né? A pessoa vacilar na dieta e querer fazer 3 horas de esteira no dia seguinte, né? A clássica. Beleza. Total. E, Sempre assim. cara, a última pergunta para fechar, que é o que a galera tá querendo saber, assim, eu imagino, Uhum. né? Me perguntam muito. Eu acho que as pessoas, até na minha opinião, superestimam o efeito disso que eu vou falar agora, mas que é suplementação, né? Suplementação, você Uhum. indica? Como é que é esse negócio? Cara, basicamente a suplementação ela também tem que ser individualizada, né? Não adianta a gente falar que uma coisa vai funcionar para todo mundo, né? A gente tem a base científica, né? Que vê a função dos suplementos e consegue ter um direcionamento. Então a gente consegue dar uma noção geral para todo mundo, mas dose, o que utilizar, o porquê utilizar, também vai ter que ser individual. Mas basicamente, ó, até fica a dica para a galera aí na bio do meu Instagram tem um link lá que tem um artigo que a gente fala sobre suplementos, tá? Que inclusive eu escrevi junto com meu amigo Vitor da Silveira. Lá a gente tem uma tabela que classifica como verde, amarelo e vermelho os suplementos. Então, os que têm eficácia, os que têm média eficácia, né? Não tem nada muito comprovado, e os que não têm eficácia. E isso tudo dividido por força, endurance, saúde. Então, para cada motivo, né? Basicamente, para você ter uma noção, para força, né? Para ganho de força, ganho de massa muscular, as duas que aparecem em verde é creatina e proteína em pó, tá? Então, basicamente, são os suplementos que realmente fazem um efeito bem legal, tá? Proteína em pó não necessariamente whey, tá? Pode ser uma proteína vegetal, por exemplo, pode ser, né, Soja, de né? outras formas, tá? Soja, ervilha, o arroz, são opções. Cara, eu peguei aqui até esse livro, porque me lembrou isso que você me falou. Eu vi bem parecido aqui, cara. Eles separaram assim por ordem de. Separaram em algumas classificações no livro que eu estava lendo sobre treinamento de força aí. Suplementos para ganho de massa magra, né? Daí eles separaram aqui
aparentemente efetivo e seguro, tá ligado? Bem legal. Cara, deve ser a mesma tabela, talvez, que a gente pega, é uma revisão de literatura, né? A nossa, a nossa referência ali, quer ver, dá uma olhada na referência. Ou é da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ou é do Comitê Olímpico Internacional. As duas que a gente usa no nosso artigo ali. Pode ser que Cara, seja a agora mesma. não tá embaixo da tabela a referência. Eu tenho que procurar aqui depois onde eles tiraram. Mas bacana, né? Porque o pessoal saber que tem evidências, né? Principalmente da creatina, igual você falou, e a proteína em pó, que é o whey e outros, né? Ervilha, soja. E também eu li aqui um que eu sempre usei, né? E tava ali falando da eficácia também para o desempenho, que era a cafeína. O que você acha da cafeína? No caso, eu tomo café mesmo, né? Passo o cafezinho, tomo café antes do treino, e dá um gás a mais. O que você acha? Cara, show, tá? No caso ali, o porquê que entrou só a creatina e a proteína em pó? Porque elas realmente estão diretamente ligadas ali com o ganho de massa muscular, entendeu? Mas tem alguns outros suplementos, como a cafeína, por exemplo, que indiretamente vão te fazer ganhar mais massa, né? A cafeína, por exemplo, ela tem o efeito estimulante, né? Ela vai te deixar realmente ali, como tu falou, um pouco mais ligado e tudo mais. Ela tem o efeito de diminuição de percepção de dor e esforço. Então, tu tá fazendo ali uma série que geralmente tu estaria já muito cansado ou deixando, né, querendo parar, tu já consegue fazer um pouco mais. Então, indiretamente, ela te faz ganhar também um pouco mais de massa muscular, tá? Se tu treina para isso, né? Então, ela não Total. faz a mágica sozinha também, mas ajuda sim. Cara, excelente dica. Inclusive, sobre isso, tem uma outra estratégia que eu utilizo, sem ser a cafeína, que faz reduzir a minha dor e eu conseguir seguir um pouquinho mais. Sabe qual é que é? Não tô brincando. Quando eu tô lá treinando e tá doendo pra caramba, eu tô querendo parar, o que eu faço? Eu fecho o olho e imagino, digamos que eu tô treinando o braço, treinando o bíceps. Eu fecho o olho e imagino como que eu quero o meu bíceps. Juro, cara, isso me dá um gás pra continuar muito mais. Eu pararia e eu faço mais 10 repetições depois que eu imagino o meu objetivo, sabe? Cara, reduz muito, assim, eu esqueço a dor, eu esqueço tudo e só vai, assim, nossa, bração na praia, só vem. Sim. Massa, Boa. massa. Mas, cara, isso eu acredito que tenha até uma base científica nisso, que, para quem não sabe, eu participei do TCC do Otto, né? Eu era um dos sujeitos que estava lá sofrendo na academia para ele, né? Ele tirava o nosso sangue e tudo mais. E uma coisa é Literalmente. tu treinar, literalmente, ele tirava Literalmente o tirava, sangue aqui, né? tirava o E couro a também. gente treina, tirava, cara. E a gente treinando sozinho, né? Tu na academia ali, sozinho e tal, talvez a gente não chegue no nosso máximo mesmo, né? E com alguém do lado berrando no teu ouvido, que era basicamente a função do Otto naquele momento, a gente faz força como a gente nem imagina, né? Então, eu não sei se tu lembra o peso que eu pegava, mas assim, era uma coisa bem absurda. Eu não lembro exatamente, mas era bem acima, assim, do meu normal, né? Porque é alguém ali te estimulando muito, era força máxima mesmo, né, Otto? Então, é Cara, bem intenso, assim, essa questão. você acredita que eu lembro de cabeça a sua carga máxima no leg press? Quanto que Era era? 282 quilos para uma repetição máxima no leg. O GK foi o que teve o maior Registrado então, hein? índice, a maior força relativa, ou seja, a maior força para levantar uma carga, né, uma quantidade de peso em comparação ao peso corporal. Né? Ou seja, o GK ele é definido, né? Então ele não pesa tanto, só que ele levantava muito, muito peso. Então uma força relativa bem absurda. E isso que ele falou, cara, muito real. A gente estimou ali, né, baseado na literatura, quantas repetições aproximadamente eu iria conseguir fazer com determinada carga. Só que, cara, tava o meu orientador, meu colega e mais 2 mestrandos gritando na minha orelha. A expectativa era que eu fizesse tipo 8 a 12 repetições, assim, 15 no máximo. Cara, eu fiz 21 repetições, de tanto que eles gritaram na minha orelha, assim, ó, eu conheci outros limites, assim, ó, eu fui além do... Então a gente acha realmente que tá indo no nosso máximo, mas, cara, o Isso. máximo ele tá mais aqui, né, do que aqui muitas vezes. Total. Total. Massa. Total. Show. Legal, GK. Cara, e para finalizar, eu queria agradecer o GK por ter disponibilizado o tempo dele aí na rotina corrida, né, de atendimentos e tudo mais,
para estar aqui passando uma informação uma informação relevante, né? Um conteúdo que agrega para vocês. E essa nossa live, ela vai ficar salva agora no feed, no IGTV também, para vocês consultarem depois. E legal, Rafael, nossa mente é nosso pior inimigo. Cara, gostei muito da citação. Eu acho que ela pode ser nosso pior inimigo ou nosso melhor amigo, dependendo de como você utilizar. Entendi. Rafaela, né? Rafaela. É a Rafa. É? É? Legal. Cara, eu acho que ela pode. Ela Minha realmente, mulher. né? Ela tá lutando contra nós, né? A nossa mente, mas se você utilizar ela da forma correta, ela pode ser uma grande aliada Com certeza. em tudo, né? Em tudo. Precisa saber controlar a mente, até por isso que eu tô tomando banho gelado todo dia às 5 da manhã, que é para eu domesticar minha mente e falar assim, ó, sou eu que mando e ponto final, não tem dor, não tem choro nem vela. Aqui eu controlo, né? Minha mente e é isso aí. Então tá bom, GK. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente tem 5 minutinhos, tá? Para lançar as dúvidas. Enquanto isso eu vou ler o Alô Prado Neto. Mano, admiro vocês dois, excelentes profissionais, super atenciosos. GK tirou um tempinho dele para me responder, ele foi super parceiro. Deus abençoe vocês. Pô, valeu Alô Prado Neto. Alô Prado Neto. Alô Prado Neto. Cara, valeu, muito obrigado pelas palavras. Espero que a gente realmente tenha agregado a vida de vocês, né? E é isso que eu espero do fundo do coração. Então, se alguém tiver mais alguma perguntinha, a gente vai dar mais uns minutinhos aí, senão vamos encerrando. E essa live ela vai ficar salva para vocês consultarem na posterioridade, para mandar para o filho de vocês já nascer marombado. Valeu, Rafa! Pera aí que travou bonito aqui pra mim, ó. Deu boa. É isso aí. Tinha dado uma travadinha ali pra mim, ó. Então, alô Prado Neto, cara, estamos aí para isso. Eu e o Otto abre sempre também caixinha de pergunta no perfil dele ali, eu também abro quase toda semana. E a gente gosta, né, Otto? Eu também amo responder ali e poder ajudar de alguma forma. Isso é muito legal, cara. E talvez uma pessoa que mora longe, não quer fazer uma consulta ou só tem uma dúvida mesmo, né? Então a gente está ali disponível, né? E acho que essa é a ideia, a gente passar informação de qualidade, né, para as pessoas terem acesso e ajudar, né, cara? Isso acho que é essencial para a gente. Sobre suplementação de betalanina, a Bá perguntou ali. Bá, suplementação de betalanina, ela é bem legal, tá? É um efeito tamponante, então realmente dá aquela dimensão na fadiga e tudo mais. Ela só é uma suplementação chatinha de fazer, que o ideal é a gente tomar ali mais ou menos 4 vezes ao dia, tá? Então, as doses separadas ali em 4 vezes ao dia é bem difícil de fazer, não é todo mundo que consegue ter essa disciplina, tá? Mas a gente pode conversar sobre isso na tua consulta que a gente ajusta. A betalanina dá o efeito da coceira, como diria o Léo Stronda. Conhece? Ele fala na música dele, Cara, betalanina basicamente... eu até vi isso esses tempos agora, se eu não me engano foi até na minha pós, que aquela quantidade a mais, digamos assim, como a gente tem que fracionar em 4 vezes, se tu toma tudo isso junto, geralmente dá um efeito realmente, a gente chama de parestesia, né, que é esse formigamento, essa coceira. Geralmente está associado com uma quantidade alta que teu corpo nem absorveu tudo. Então, na teoria, quanto menos efeito da coceira der, melhor. Eu não tô usando não, cara. Eu não tô usando não, tá Não? de boa aqui, ó. O cara se mordeu. Beleza, galera? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora acompanhando a live. Muito obrigado mesmo. E sigam o GK, né? Caso vocês ainda não sigam ele sempre abre caixinha de perguntas lá para vocês mandarem suas dúvidas. Então, sigam @GKNutri. E o Isaac mandou aqui a pergunta: quanto tempo demora para a creatina fazer efeito no nosso corpo? Vai lá, GK. 2 formas de suplementação de creatina. Ou a gente faz a fase de saturação, geralmente 5 dias tomando 20 gramas por dia, entre 2 a 4 vezes ao dia, tá? Fracionando. Se tu fizer isso em 5 dias, no 6º dia, tu já tá com o efeito da creatina. Ou a forma comum de utilizar ela, né? Faz 0,07 gramas por peso, né? Então, se eu tenho 60 quilos, 60 vezes 0,07. Esse resultado, todos os dias, de 2 a 3 semanas, começa os efeitos. Beleza? Então dá 2 quilos de creatina por dia, aqueles bem ruins de matemática, tá ligado?
O GK já Não, tava aqui, cara. ó. Ó, por exemplo, eu sou ruim em Tô matemática zoando, tô também. zoando, Tá. tô zoando. Pelo amor de Deus, não façam isso. Ó, no meu caso, 60 é 4 pontos. Deu aqui. Travou Deu aqui uma pra mim, ó. travadinha, mas é Tá me 4.2 gramas. ouvindo? 4.2 gramas. Agora sim. Não, no meu caso, não é nem o meu caso. Uma pessoa de 60 quilos, 4,2, tá? 0,07 Legal. vezes o peso da pessoa. Massa. Show. 2 quilos não, Cara, pelo então amor é de isso. Deus. Você vai morrer. Fechou, GK. Então é isso, meu querido. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez. E Feito, é isso Otto. aí. Se precisar, tamo aí. Valeu? Valeu, galera. Então sigam o GK. Não sei se ele tá aqui ou Feito, aqui. Otto. Cara, Sigam o obrigado pela GK Nutri lá. Postam uns conteúdos bem legais. Vai agregar bastante a vocês sobre nutrição esportiva e deixar vocês monstros. Valeu? Boa. Valeu, Otto. Obrigado pela oportunidade aí de estar conversando contigo, tá? É sempre muito bom trocar ideia e poder ajudar a galera aí, então. E com certeza mais dessas virão, né? Vamos fazer mais, que acho que é bem legal, até para fazer assim, só de pergunta e resposta, acho que é bem legal também. Massa. Top. Aí, minha família, minha namorada, que estava aí também. Então, brigadão, galera. Vamos que vamos. Sigam o É isso Otto aí. também, quem não segue ele, tá? Valeu. Valeu, tamo junto. Obrigadão, GK. Valeu, galera. Obrigado por terem participado. Até a próxima. Fui!